agora a nossa necessidade através da palavra. Vamos estar orando por ele. Amado Deus, em tua presença, quero te apresentar nas tuas mãos, teu filho, que vai trazer a mensagem, que vai trazer a tua palavra. Reveste ele, Senhor, com tua armadura, com teu poder, com teu Espírito Santo. Deus, coloca, Senhor, sobre ele, Senhor Jesus Cristo, as palavras que vai ser dita, colocada, que venha para a edificação de tua igreja, para o crescimento, que venha nos alimentar conforme a tua palavra. Deus seja com Pedro, seja com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Amém. Não é bom ouvir ainda mais do Senhor, como o Senhor é fiel e justo para conosco. Mesmo assim, a gente merecer tamanho amor, o Senhor sempre está conosco. Amém? Convido os irmãos que abram suas Bíblias. Os irmãos sabem o livro que a gente vai ler hoje, sabe? Atos 5. Amém. Atos 5. Atos capítulo 5. A gente está vendo uma série de pregações dentro do livro de Atos. Eu sempre falo, não sei como os irmãos têm recebido, mas Deus tem falado de forma tremenda no meu coração a respeito dessas mensagens e de homens tementes a Deus. Como são homens inspiradores, né? Homens que viveram, que estiveram junto com Cristo e que a gente consegue pegar um pouquinho aí e trazer para as nossas vidas. A gente está trabalhando justamente o capítulo 5, onde temos como título uma igreja em movimento. Uma igreja em movimento, uma igreja ativa, uma igreja que tem prazer em falar da palavra do Senhor. Mesmo em meio às tentações, às tribulações, às coisas ruins, mas é uma igreja que teme ao Senhor. Amém? Então a gente vai ver do verso 33 ao verso 42. Então Atos 5, do verso 33 ao verso 42. Apenas contextualizando um pouquinho os irmãos, a gente já viu, desde o capítulo 4, que os apóstolos, a maioria deles, eram homens incultos, homens iletrados, homens que não tinham estudo, não tinham nenhuma profundidade educacional, né? Pelo contrário, não eram homens pouco excluídos nessa área, mas eram homens tementes para os líderes religiosos daquela época. Justamente, irmãos, porque a forma como eles se expressaram diante do sinédrio, diante de pessoas cultas, pessoas que diziam temer a Deus acima de tudo, é algo tremendo, que aqueles homens não poderiam de forma alguma falar algo por sua própria capacidade, porque eles não tinham, eram iletrados, pessoas que não sabiam. Mas o Espírito Santo que vivia naqueles homens deu essa capacidade para que eles falassem de forma poderosa a palavra disso. Mesmo sem saber ler, mesmo sem saber escrever, mas eles abriram sua boca e o Espírito Santo de Deus falava por eles. E eram homens temidos pelo sinédrio. A gente já viu os líderes religiosos cheios de inveja, porque onde aqueles homens iam, eles arrastavam multidões essas que não seguiam eles, mas seguiam aquilo que ele pregava. E eles pregavam sobre Cristo. Então o Senhor realizou a oração deles. Lá no finalzinho do capítulo 4, Senhor, nos dá intrepidez. Que o Senhor nos dê o poder de falar da Tua palavra, mesmo diante das tribulações, mas que a gente não cesse de falar a palavra do Senhor. E era isso que a gente tem visto, né, desse contexto de Atos. A gente viu a perseguição, as ameaças, mas o Senhor estava com esses apóstolos. O Senhor estava com eles. Aonde quer que eles iam, o Senhor estava com eles. Estava com eles literalmente, porque o Espírito Santo vivia dentro deles e vive dentro de nós. Amém. Então a diferença, irmãos, é a época. A diferença é a época. Mas o mesmo Espírito Santo que habitava na vida daqueles apóstolos, ele habita na igreja hoje. Ele habita na igreja. E é dentro desse contexto
que a gente vai ver do verso 33 ao 42. Só lembrando um pouquinho, o que é que estava acontecendo aqui? Eles foram presos. Lembram do que a gente viu lá no versículo 16, não foi? Isso, 16 ao 32. Só lembrando, esses homens estavam presos. Os apóstolos foram presos. Foram levados para a grade. Por quê? Porque falavam sobre Jesus. O anjo do Senhor veio, libertou esse povo e disse para eles ir embora? Não. Voltem para onde vocês estavam e preguem. Volte e continue pregando. E eles voltaram e continuaram pregando a palavra do Senhor. Foram presos e novamente o Espírito Santo do Senhor agiu na vida deles, especificamente o texto mostra na vida de Pedro, que mesmo diante das ameaças dos fariseus, o Senhor falou com Pedro. E Pedro desafiou: vocês que mataram Jesus, vocês que crucificaram Jesus, vocês que prenderam e mataram o Rei dos Reis, mas ele não está morto, ressuscitou no terceiro dia dentre os mortos e vive. E ele vive eternamente. Então, diante disso, eles não se calaram, mas continuaram pregando a palavra de Deus. E a gente vai ver o que aconteceu depois desse discurso de Pedro. Verso 33 diz assim, irmãos: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, atado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem ao que ides fazer com esses homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhes prestavam obediência se dispensaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levantou muitos consigo. Também este pereceu, e todos os quantos lhe obedeciam, todos se dispensaram. Agora vos digo: dai mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram eles. Chamando os apóstolos, açoitaram e ordenaram: não falem sobre esse Jesus. E os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de pregar sobre Jesus, o Cristo. Amém? Vamos estar orando. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, como é bom meditar no Senhor, na tua palavra. Como é bom, Senhor, aprendermos mais sobre o Senhor. Como é bom, Senhor, principalmente quando estamos juntos como igreja do Senhor em comunhão, Pai. Não tem nada, Senhor, que se compare a isso. Em aprendermos sobre o Senhor, em aprendermos mais sobre a tua palavra. Mas não só isso, Senhor, mas que venhamos pôr em prática em nossas vidas e possamos ensinar as outras pessoas acerca de ti. Mesmo as coisas muito difíceis em nossas vidas, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, avivar a nossa fé, para que a gente não cesse, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é o Deus da nossa alegria. Não é em coisas, não é em nada, é no Senhor. A nossa alegria é no Senhor. E que assim seja uma verdade na nossa vida. Então que o Senhor nos abençoe nessa noite, use o servo que aqui está, para que Ele possa, Pai, estar ministrando a Tua palavra de forma viva e eficaz para as nossas vidas. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde já eu peço paciência aos irmãos hoje. A pregação ela é um pouquinho mais demorada do que as comuns, justamente porque é um texto belíssimo, é um texto muito importante para as nossas vidas e é um dos textos centrais desse capítulo 5. Então os irmãos tenham um pouquinho mais de paciência. Nunca esqueçam, irmãos, sempre tragam um caderninho, se tiver um caderninho, nota no celular. Nota no celular,
para que os irmãos possam também estar vendo em casa, lendo o texto e estudando também o texto em casa. Vai que o pregador está errado. As irmãs vão em casa, depois mandam aquela mensagem, ó, dá aquele puxão de orelha, tá? Porque isso é importante para o crescimento da igreja. Amém? Irmãos, temos algumas verdades importantes aqui nesse texto. E a primeira delas é no verso 33, que tem por ponto o propósito do sinédrio. Verso 33 diz assim: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Se enfureceram com o quê, Cleiton? Se perderam a mensagem anterior, talvez os irmãos tenham um pouco mais de dificuldade. Na mensagem anterior que eu preguei, dentro do contexto do versículo 16 ao 32, os fariseus tinham prendido novamente os apóstolos por causa da desobediência deles em pregar ainda sobre Jesus, continuar pregando, mesmo eles tendo dito que não pregassem. Mas eles foram novamente para o templo, continuaram a pregar sobre Jesus. E aqui, meus amados irmãos, depois da resposta de Pedro, eles se enfureceram de forma poderosa ao ponto de querer matar aqueles apóstolos. Então a pregação, irmãos, ela tem dois efeitos. Ela pode amolecer corações, mas muitas vezes ela pode endurecer corações. Muitas vezes, quando pregamos a palavra do Senhor, muitas pessoas ouvem e entendem as verdades do Evangelho. Ouvem e compreendem o poder que Jesus tem de salvar as nossas vidas. Ouvem e compreendem o poder de Jesus, Ele sendo Deus, vindo como homem, morrendo como homem, para nos dar e nos livrar da morte eterna. Muitos compreendem, aceitam o Senhor como único Salvador, mas, meus amados irmãos, outras pessoas se distanciam ou querem o nosso mal. Querem a destruição da igreja do Senhor. Ou os irmãos nunca foram evangelizar para uma pessoa e elas fecharam a porta na nossa cara. Se os irmãos nunca passaram por isso, é porque os irmãos faz tempo que a gente evangelizou. Mas geralmente é isso, irmãos. Quando falamos da palavra do Senhor, as pessoas fecham a cara e dizem: lá vem um crente, lá vem um santo. Mas muitas vezes é isso que acontece. E o que estava acontecendo aqui não era diferente. Muitas pessoas, e a palavra de Deus nos diz, que começaram a entender e a se converter em Cristo Jesus. E começaram a conviver com aquela comunidade, com aquela igreja. Mas o que aconteceu? Outros também, irmãos, estavam perseguindo a igreja do Senhor. Os fariseus aqui, por exemplo, endureciam seus corações, não queriam ouvir sequer sobre esse Jesus que eles tinham repugnância. Sabe por quê? Porque o ego deles era aqui em cima. Porque eles não queriam aceitar que Jesus é o Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Eles não, aquele que morreu pelos pecados deles. Eles não queriam aceitar isso. Endureciam o seu coração e não queriam aceitar as verdades que aqueles homens, usados por Deus, estavam falando. Então a gente percebe que muitas vezes as pessoas ouvem e se arrependem, entregam a vida a Jesus e se tornam novos criaturas. Mas outras pessoas se mantêm rebeldes e proclamam condenação para a sua própria vida. Irmãos, a palavra de Deus ensina dois caminhos: o caminho da vida eterna, que é oferecido por Cristo Jesus. Tem outro nome? Se os irmãos souberem de outro nome, digam, porque não tem. É Jesus. Amém. Uma pessoa um dia me perguntou: mas um judeu crente em Deus, crê em Deus, os judeus creem em Deus, no Antigo Testamento, creem firmemente no Antigo Testamento, eles podem ser salvos? E resposta: não. Porque, irmãos, quem salva é Jesus. É Jesus Cristo. Deus salva. Deus é o Criador de todas as coisas. A gente quer estar com Deus. Deus faz parte da terceira pessoa da Trindade. E é uma das terceiras pessoas da Trindade. É o Criador de todas as coisas. Mas aquele responsável por trazer salvação para a nossa vida é Jesus.
Então, por isso que nós proclamamos a Jesus, porque só Ele que pode trazer salvação. É um tema bem complicado, os irmãos podem me procurar depois, que esse não é o foco da pregação. Mas é Jesus que salva, meus amados irmãos, é Cristo. É o Senhor que salva. Então, aqueles que não creem em Jesus, traz condenação para a sua própria vida. Traz condenação. A reação dos membros do Sinédrio foi de quê? Fúria. Vamos matar esses apóstolos. Vamos condená-los à morte. Em vez de aconselharem com mansidão a pregação, furiosamente queriam os matar. Eles não utilizaram de mansidão ou calma ou refletiram sobre as ações deles. Eles fizeram a mesma coisa que fizeram com Jesus. A mesma coisa. A fúria deles era a mesma fúria quando eles queriam matar Jesus. Vamos matá-lo? Como é que pode esse homem estar dizendo que é filho de Deus de forma alguma? Um carpinteiro ser filho de Deus? Não! E esses homens continuam a falar sobre Jesus. Vamos matar esse povo. Irmãos, eles se enfureceram de raiva, porque aqueles homens estavam pregando sobre o Jesus e estavam atraindo multidões, e eles estavam perdendo privilégios. A fama deles estava caindo e as pessoas estavam se convertendo. Lembram que lá atrás a gente viu que a fúria desses homens não era por outra coisa, mas é porque eles eram cheios de inveja. E a palavra de Deus nos diz isso no capítulo 4. Esses homens estavam cheios. E no capítulo 5 também. Na primeira prisão e na segunda. Cheios de inveja em seu coração. Meus amados irmãos, o que é que a gente pode aprender com isso? Não se iludam ou pensem que não existe pessoa mais assim. Meus amados irmãos, tem pessoas assim com força. Sabe como? Lembra daquele teu amigo que estava com tu em todas as horas quando você se converteu e bateu o pé? Ou se não, você entregou a sua vida a Jesus, buscou transformação e ele que insistia a te levar para a festa, fazer as coisas erradas? Os irmãos acham que não tem isso, não? Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas meus irmãos comigo aconteceu e foi muito. O que foi de droga, de bebida, de festa que já me chamaram, eu não posso nem contar, que é muitas. Mas, meus amados irmãos, nós devemos estar firmes em Jesus, em Cristo. A nossa rocha é Ele. Lembra que eu falei que muitas vezes as coisas estão apertando? Não tem problema não, irmãos. Deixe apertar. Luciano hoje falou sobre estarmos no deserto, que é isso muitas vezes que estamos passando. Talvez você esteja passando, ou eu esteja passando. Mas é no deserto onde a gente aprende a crescer, a ser obediente ao Senhor, a viver para Ele. Porque quando as coisas estão fáceis, não tem mais. Mas as coisas apertam para que a gente aprenda que existe um Deus. Que existe um Deus que está diante do sofrimento, diante das angústias, diante das dores. Amém? Amém. A nossa fé não está em ninguém. A nossa fé deve estar em Jesus. Amém, irmãos? É nele que está a nossa fé. Segundo ponto, o argumento de Gamaliel, verso 34 e 35. Mas levantando-se do sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem ao que ides fazer com estes homens. Gamaliel, irmãos, não é um homem citado muito na Bíblia. Se não me engano, essa é a única passagem que fala assim sobre Gamaliel. Fala no sentido dele estar se expressando. Né? Depois a palavra de Deus lá no capítulo 22 vai falar onde ele era discípulo dele. Ele era mestre de Paulo. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Então Gamaliel, ele era neto de um homem chamado Hiriel.
A Bíblia não fala sobre esse homem. Isso já é fontes históricas fora do contexto da palavra de Deus. Certo, irmãos? Então, um rabino chamado Hiliel. E quem era Hiliel? Nada mais é que um dos maiores rabinos que existiu naquela época de Jesus. Certo? Lembrando aqui o que são rabinos. São mestres judeus que ensinavam o Antigo Testamento. Que ensinavam a outras pessoas. E Gamaliel foi discípulo desse homem chamado Hiliel. Então esse homem foi extremamente respeitado. E Gamaliel, ele cresceu sendo respeitado dentro da comunidade judaica. Os homens tinham tremendo respeito por Gamaliel. E ele era fariseu. Ele era fariseu. E muitos irmãos não, e muitos judeus tinham total respeito sobre Gamaliel. Tanto é que ele foi mestre de Saulo de Tarso, depois chamado de Paulo de Tarso. Então ele era um homem extremamente respeitado. Ele era um fariseu culto e respeitado pelo povo. Este grande mestre da lei chamou os saduceus e os saduceus enfurecidos à reflexão. Gamaliel chamou a atenção daqueles homens e disseram: olha, cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Vocês planejam matá-los e tomem cuidado. Será que realmente é isso que vocês querem fazer com esses homens? Com essa multidão aí afora que eles estão trazendo consigo? Então será que é isso que vocês querem? Gamaliel chamou esses homens à reflexão, irmãos. E a gente vai ver depois no verso 36 e 37 qual reflexão que ele trouxe para aqueles judeus. Mas algo importante, irmãos, que vemos aqui, ou destacamos, é que nos evangelhos a gente vê a perseguição sobre Jesus. A gente vê em Lucas 5, 21 ao 30, a gente vê em Lucas 7, 30, a gente vê em Lucas 11, 53, a gente vê em Lucas 15, 2, mas eu queria dar um destaque, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, em Lucas 16. Só cuidado para não fechar de imediato esse texto de Atos, que a gente vai continuar lendo. Mas abram aí Lucas 16. E olha o que Jesus diz para os discípulos dele. Lucas 16, verso 14. O que Jesus vai falar sobre os fariseus. Lucas 16, 14. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e ridicularizavam. Irmãos, esses eram os fariseus. Eram pessoas que ouviam os ensinos de Jesus, mas poucos se importavam para o que Jesus ia. Lembra que eu falei que só teve um homem que queria saber mais sobre Jesus, um fariseu no Novo Testamento que queria saber um pouquinho mais sobre Jesus, que foi Nicodemos, que questionou Jesus e queria saber o que é que Jesus queria dizer. Segundo o fariseu, é Gamaliel. Não com Jesus, mas ele faz uma coisa contrária ao que o restante dos fariseus queriam fazer. O restante queria matar. Gamaliel não. Gamaliel chamou esses homens à reflexão. Cuidado com o que vocês querem fazer com esses homens. Irmãos, os fariseus eram pessoas avarentas. Além de ser avarento, eram pessoas egoístas. Eram pessoas que se autoproclamavam. Saíam com os textos do Antigo Testamento na roupa e passavam pelas ruas e gritavam em alta voz para que as pessoas observassem quanto eles eram santos. Esses eram os fariseus. O que a gente vê aqui em Gamaliel é uma coisa totalmente ao contrário. Ele é o fariseu que tenta salvar, que é a pele dos apóstolos. Tenta salvar mesmo. Tenta salvar a pele dos apóstolos diante daquilo que os restantes fariseus queriam fazer. Irmãos, o que é que a gente pode tirar disso daqui? Muitas pessoas tiram esse texto
e diz o seguinte: olha como Gamaliel é temente ao Senhor Jesus. Eu já vi várias pregações sobre isso. Olha que lições que a gente pode aprender com Gamaliel. Não, irmãos. A gente tem que ter cuidado com esses pensamentos aí que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que a gente consegue tirar aqui de lições é que as pessoas incrédulas que não creem em Jesus Cristo, elas podem fazer coisas boas. Podem fazer coisas boas. Mas as coisas boas que elas fazem não são suficientes para salvação. Não são suficientes para salvação. Por mais que você encontre pessoas boas, íntegras, sábias, mas infelizmente ou felizmente, não sei qual a palavra que você vai utilizar, mas foi o plano de Deus. O plano de Deus foi que a nossa salvação não vem por obras. Em Efésios 2 diz isso: não é por obras para que a gente não se glorie, mas é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Isso é valioso para as nossas vidas. Isso é o bem mais precioso que nós temos. Mas, meus amados irmãos, mesmo as pessoas fazendo coisas boas para nós, a gente tem que ter em mente: a salvação não vem pelas coisas boas que você vai fazer, mas é pela graça, mediante a fé no nosso Senhor Jesus. Amém? Cuidado. Cuidado, porque tem um monte de gente dizendo aí que você tem que fazer coisa boa para ser salvo. E não é coisas boas. Apesar que a gente tem que fazer coisas boas. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, do que adianta você dizer: eu sou crente, mas o que você faz é terrível? É pior do que as pessoas que estão lá no mundo. Então, se você diz que crê em Jesus, você tem que agir igual a Jesus. Amém? Devemos agir. Os exemplos que Gamaliel usou, versos 36 e 37. Gamaliel usou o exemplo de duas pessoas. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos lhe prestavam obediência e se dispensaram. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levantou muitos consigo. Também este pereceu, e todos os quantos desobedeciam foram dispersos. Irmãos, dois personagens aqui que Gamaliel usa para exemplificar o que ele disse: Teudas e Judas. Esse Judas não é nenhum Judas citado na palavra de Deus. Judas o Galileu. Tá? A Bíblia não fala sobre esses homens. A gente não tem fontes bíblicas quem foram esses homens. A gente tem algumas provas de quem seriam esses homens. Tá certo, irmãos? Então, Teudas, esse homem que Gamaliel ele fala, Gamaliel fala que ele queria ser alguma coisa. É isso? É isso que o texto diz. Teudas queria ser alguma coisa e carregou consigo 400 homens que o seguiram. Irmãos, Teudas, na realidade, era um homem que queria ser um profeta. Ele dizia para várias pessoas que era profeta. Isso daqui, lembrando aos irmãos, não é exato, não é uma fonte exata. A gente tem aqui uma fonte histórica de um homem chamado, esqueci o nome agora, eu sempre esqueço o nome dele, Flávio José. Flávio José foi um grande historiador, o maior historiador cristão, certo? Eu falo aqui sem medo, é o maior historiador cristão que a gente tem. E ele vai dizer que esse Teudas era um homem, naquele período ali do século 6 depois de Cristo, que estava dizendo ser um profeta. Sou o profeta do Deus Altíssimo, estava pregando ali para muitas pessoas, e esse homem conseguiu 400 seguidores. Mas, meus amados irmãos, logo esse homem sumiu. Alguns dizem que ele foi morto, como é o caso do texto de Gamaliel. Foi morto.
Porque se esse homem fosse obediente ao Deus Altíssimo, se ele realmente fosse profeta, ele não seria morto dessa forma. Porque o que é que aconteceu com os seguidores dele? Logo se dispensaram. Judas o Galileu, ele foi outro homem ali naquele período ainda, que ele era contra os impostos que os judeus pagavam ao Império Romano. O que é que ele dizia? Que todo o dinheiro que aquele pessoal recebia deveria ser para Deus, porque Deus é o verdadeiro rei. Então ele não deveria dar impostos ao Império Romano. Isso é doideira. Porque Jesus diz: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então a gente tem sim que prestar as nossas contas ao governo, certo? Os nossos impostos nós temos que dar. Capitalismo. Então temos que dar. Mas a gente deve contribuir uns 10% para o que é de Deus, para o que Deus nos dá. Amém? Mas o que é que aconteceu? Teve esse homem, teve seguidores. Logo depois ele morreu. Logo se apagou. O que Gamaliel estava dizendo? Se esses homens estão fazendo coisas de homens, o que eles estão dizendo logo se apagará. Mas se realmente for de Deus, o que esses homens estão pregando, meu amigo, não tem nada que impeça esses homens. Que estava dizendo isso era o fariseu, viu? Se o que esses homens dizem é verdade, meu amigo, não tem nada que impeça esses homens de pregarem sobre esse Jesus. Não tem nada que impeça. Irmãos, isso que ele diz é muito forte. Claro que nós não devemos observar isso e dizer que Gamaliel se convertiu. A gente não pode dizer isso. Mas olha só a forma como esse homem agiu diante de vários homens que queriam matar os apóstolos. Meus amados irmãos, o Senhor protege a sua igreja. O Senhor protege cada um de nós. O Senhor faz as coisas que às vezes a gente nem compreende, mas o Senhor faz de uma forma poderosa, soberana e eficaz para as nossas vidas. Porque Ele é Deus. Eu e Daniel, a gente está lendo o livro de Mateus. Não, Mateus não, no Testamento, né? Ele está fazendo leitura, estamos no livro de Mateus. E a gente percebe ali no capítulo 7, onde Jesus falando, terminando ali sobre as palavras, e falando sobre o amor que o pai tem para com seus filhos. Se o filho pede um pão, o pai vai dar uma pedra, irmão? Não dá, porque o Senhor nos ama. Quando é para falar sobre a justiça do Senhor, a gente fala. Mas quando é para falar do amor de Deus, a gente também tem que falar porque o Senhor ama a sua igreja. Ele ama tanto que deu seu filho para morrer por ela. O Senhor derramou todo o seu sangue de forma eficaz para nos garantir a salvação da sua igreja, da igreja verdadeira. Essa igreja que está aqui adorando o nome do Senhor. E o Senhor usa a qualquer um. Eu estou dizendo que é o caso de Gamaliel, que a gente vai ver que não é o caso dele. O Senhor usou Gamaliel, tá? Mas, olha o que a gente vai ver no verso 38. Agora eu vos digo, o quarto ponto, parecer de Gamaliel. Agora eu vos digo, dai-lhe mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, ou as obras que vêm dos homens, perecerá, mas se for de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus, e concordarem com Ele. Irmãos, obviamente, não podemos levar o conselho, esse conselho de Gamaliel, ao pé da letra. Deve ter cuidado. Gamaliel diz que o que vem dos homens perecerá, mas o que vem de Deus é eterno. Mas Cleide está certo. Tá.
Mas tem algo aqui que a gente tem que prestar atenção. Irmãos, muitas vezes, as obras que Satanás planeja e coloca em ação na vida de muitas pessoas, ela tem êxito. Ela tem sucesso. Muitos planos que Satanás prepara para mim e a tua vida, possa ser que tenha sucesso. Mas quando é que Satanás não vai ter sucesso? Quando a gente tem a nossa fé alicerçada em Cristo. Quando a nossa fé está firme em Jesus. Quando nada na nossa vida mais importa do que adorar o Senhor. Porque, irmãos, se nós estivermos fora disso, Satanás vai ter sucesso naquilo que ele quer fazer em nossa vida, viu? Então, por isso que eu disse, a frase de Gamaliel não leva ela ao pé da letra, não. É verdade que aquilo que vem de homens irá morrer? Claro que é. Porque ensino de homens passará, mas a palavra de Deus vai permanecer. Então, o que vem de Deus é eterno. Mas cuidado também, porque muitas vezes os planos que Satanás possa ter para mim e para a tua vida, ele pode ter sucesso. Misericórdia por isso. Porque não vai ter. Porque essa igreja está alicerçada no Senhor. Então ele não vai ter. Ele pode fazer o que for, irmão. Pode dar no pé e na goela. Mas Satanás não vai ter isso naquilo que ele quer, que é destruir essa igreja. Ele não vai conseguir. Ele tenta destruir a igreja do Senhor através da família, de dentro para fora, de fora para dentro. Ele tenta destruir, mas ele não vai conseguir. Porque o Senhor é conosco. Amém? Então, irmãos, tomem cuidado no que Gamaliel diz aqui. É verdade? Sim, mas cuidado para não levar o pé da letra. É verdade que, afinal de contas, o que vem de Deus triunfará, o que vem do homem irá perecer, mas devemos ter cuidado com isso. Gamaliel ficou em cima do muro. Ele incentivou a neutralidade numa hora crucial, quando uma decisão era exigida. Irmãos, Gamaliel ficou ali. Não vamos matar esses homens, não. Porque se for de Deus, vai continuar. Se for dos homens, vai morrer. Vamos dar uns açoites neles? Olha aí o homem de Deus, vamos usar por Deus. Vamos dar uma quarentena para esses homens? Vamos meter a porrada neles, igual a gente fez com Jesus? Aí o homem de Deus aí. Entende, irmãos? Então Gamaliel foi um homem assim, usado em uma situação crucial. Foi importante o que ele fez, porque senão aqueles homens iam ser mortos ali. Mas a gente não pode dizer que também foi obra de Deus. Foi uma obra que aconteceu. Porque Deus é soberano, ele tem o controle de tudo, mas foi algo que aconteceu. Mas Gamaliel estava em cima do muro. Irmãos, o que acontece com as pessoas que estão em cima do muro? Ou o que Jesus diz, melhor, o que Jesus diz com as pessoas que são indecisas? Mateus 12:30 diz: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. É isso que Jesus diz com as pessoas que estão em cima do muro, viu? Irmãos, com Jesus é sim, sim, não, não. Acabou. Ou você segue a Jesus ou você segue o diabo. Acabou. Não, mas eu não sei. É quando Jesus fala no meu coração. Pense no negócio que às vezes me dá um embrulho. Cara, é você levantar sua mão e dizer assim: eu me rendo a ti. Eu quero o Senhor em minha vida. Com outras coisas do mundo pode funcionar para você, mas com Jesus não funciona desse jeito não, irmãos. Ou nós cremos na salvação eficaz de Jesus, ou nós não cremos. Ou nós cremos no poder salvífico de Jesus, entregamos a nossa vida a Ele e Ele controla ela por completo. Ou nós seguimos aquilo que o mundo ensina.
perfeita. É perfeita. E agradável. Queira fazer a vontade do Senhor, irmãos. Porque a nossa vontade é terrível. Não é o que a gente vê por causa das indecisões dos homens. Olha o que a gente vê no mundo: guerra, destruição, morte. É isso. Por causa das decisões terríveis dos homens. Ou é você com o Senhor, é o que Jesus diz em Mateus 12, 30. Ou você é com Cristo, ou você não. A indecisão já é uma decisão. Quando você não decide, você já está decidido. Quando você fica naquele, não sei se eu vou seguir a Jesus ou não, você já está dando sua resposta. Sua resposta é não. Sua resposta é não. Quinto ponto, a duplação do sinédrio. Verso 40. Está acabando isso. Está acabando. Verso 40. Chamando os apóstolos, açoitaram e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. Novamente, só que agora o calo começou a apertar. Antes, eles só mandaram esses homens para casa. Já foram 2 vezes. Vão para casa e não falam sobre Jesus. Fiquem em casa e não falem sobre Jesus. Agora eles não mandaram para casa. Meteram o açoite, uma quarentena, menos uma, que foi o que fizeram com Jesus. Irmãos, é 3 sessões de 39 chibatadas. Os irmãos têm ideia o que é isso? Um couro descendo nas suas costas. Meu amigo, a Bíblia não fala como é que esses homens ficaram, mas provavelmente eles vão ficar bem aleijados. E às vezes a gente reclama pela vida que nós temos. Exatamente, irmão. A gente nunca levou uma lapada dessa, vamos para saber como é. Mas esses homens levaram uma lapada grande. Grande. E muitas vezes a gente reclama do estado que está a nossa vida. Mas olha só, esses homens levaram um açoite bem grande. Bem grande. E mais uma vez eles foram alertados. Não falem sobre esse Jesus. Meus amados irmãos, mais uma vez, eles foram tiranos e cruéis, tentando intimidar o testemunho de Cristo com os rigores da lei. Não preguem sobre esse Jesus. Vocês pregarem novamente, vai acontecer a mesma coisa ou pior. Esse foi o alerta. Aí vem o verso 41 e 42. Irmãos, eu sei que muitos têm carinho por vários textos, principalmente em 1 Coríntios 13, que fala sobre amor. Mas, irmãos, está aqui nos textos mais fortes que eu já li na minha vida. Verso 41. E eles se retiraram do sinédrio, fazendo o quê? Regozijando, por terem sido considerados dignos de sofrer as afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, o que é que eles faziam? Anunciavam a palavra de Deus. Meus amados irmãos, esses homens apanharam, foram ameaçados de morte, sofreram. E o último ponto é a dupla reação dos apóstolos. Qual foi a primeira reação deles? Se alegraram por ter apanhado. Eles se alegraram porque eles não só apanharam, mas eles apanharam por causa de Jesus. Amém. E sabe por que isso, irmãos? Sabe por que eles se alegraram? Justamente por causa do texto que nós temos lá em Marcos 13. Quero que os irmãos abram. Marcos 13.
Marcos 13, 9. Jesus, estando com os discípulos, falando sobre a sua vida e tudo aquilo que a sua vida irá gerar na vida dos discípulos. E olha o que diz o verso 9: estai vós de sobreaviso, ou seja, estou lhe avisando a vocês, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença dos governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Então, sabe por que eles se alegraram aqui? Porque aquilo que Jesus estava dizendo a respeito deles aconteceu. Eles iriam ser açoitados, iriam estar diante de reis e homens poderosos, que iriam questionar a fé daqueles homens, que iriam querer saber de onde veio aquela fé, em qual poder eles realizavam tudo aquilo, e que através da resposta daqueles homens, por o nome de Jesus, eles iriam sofrer. O que é que aconteceu aqui? Foram açoitados, mas se alegraram na presença do Senhor. Irmãos, o Senhor... Irmãos, os pinhais desses homens estavam queimando. Porque as suas costas estavam sangrando. Ou os irmãos acham que só ficou vermelho? Ficou não. Mas o que acontecia é que esses homens tinham a sua fé em Cristo Jesus. Nada mais era suficiente em sua vida. E muitas vezes, irmãos, meu Deus do céu, eu estou com dor de cabeça, eu não vou para a igreja não. Eu estou com uma dor, não sei aonde, eu estou passando por problemas, creio, em minha vida pessoal. Irmãos, não importa aquilo que a gente esteja passando, não importa o quão ruim está a nossa vida. Saiba que tiveram e tem pessoas que estão numa situação pior, mas que não negam o nome de Jesus. Que não negam o poder eficaz que salvou a nossa vida. Porque a nossa alegria não está nas coisas do mundo, não está em absolutamente nada naquilo que as pessoas nos oferecem, mas está em Jesus. O bem mais precioso que nós temos, irmãos, é a palavra de Deus. É a fé garantida em Cristo Jesus. Esses homens sofreram. E olha o que diz o verso 42. Depois que eles foram açoitados, depois que eles sofreram, eles saíram e pregaram no templo e foram de casa em casa anunciando o Evangelho. Isso, meus amados irmãos, se não me constrangeu, me constrangeu, o que é que vai me constranger? Quando eu li esse texto em casa, eu chorei horrores. Eu estava lá no momento, assim, de pregação, e chorei. E eu disse: Senhor, eu não sou nada, eu não faço nada. Cleiton, mas é época diferente. Irmãos, pelo amor de Deus. Não é época diferente, não, porque a gente é preguiçoso mesmo. Porque se você acha que o que você faz é suficiente, leia Atos 5, 41 e 42. Mas Cleiton, eu abro todo dia em casa. Eu faço a vontade do Senhor todos os dias. Você vai lembrar. Se você não pratica, se você não sai de casa em casa, se você não vive aquilo que a palavra de Deus diz. Irmãos, tem muito ateu que eu conheço que sabe da Bíblia melhor que eu. Tá? Que conhece a Bíblia de cabo a rabo, sabe muita coisa, mas que não vive. E não se humilha diante de um Deus tremendo.
Conhecer, muitas pessoas conhecem. Viver é complicado. Como eu disse na escola bíblica, a igreja do Senhor deve ser uma igreja em que a porta ela deve ser estreita e que a saída ela tem que ser larga. Que as pessoas entrem nessa igreja, mesmo apanhando, mas cresçam na palavra do Senhor. E para aqueles que não querem a palavra do Senhor, que desobedecem, vamos abrir mais essa porta para o pessoal ir embora. Porque quem quer viver para Cristo está aqui. O deve querer estar aqui, adorando o nome do Senhor. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Quer dizer que alguém tem que ir embora, não. Estou dizendo que se alguém aqui não quer viver para a glória de Deus, irmãos, não esteja aqui não. Aqui é o lugar onde tem pessoas que adoram o Senhor. Então que fiquem as pessoas que querem adorar o Senhor. Amém. Tertuliano, um dos pais da igreja antiga, ele falou uma coisa muito bonita diante do Império Romano, estando diante das pessoas que queriam matar ele. Ele falou o seguinte: nos mate, nos torture, nos condene, façam de nós pó. Quanto mais vocês nos oprimirem, tanto mais cresceremos, porque a nossa semente é o sangue dos cristãos. Amém. Pode nos matar, pode nos bater, pode fazer, jogar a gente com um lado e com o outro, pode fazer o que quiser com a gente. Mas que vocês saibam que a semente é o sangue dos cristãos. Quanto mais sangue é derramado, mais a igreja do Senhor vai crescer. Amém. Mais a igreja do Senhor prospera. A morte do pastor Francisco, lá no Quênia, foi uma morte, um sangue que foi derramado, que fortaleceu a igreja do Senhor. E que muitas vidas foram indo ao Senhor. Amém. E muitas outras vidas foram indo ao Senhor. Quantos cristãos não foram mortos na perseguição de Nero? E quantos cristãos não pregaram ainda mais a palavra do Senhor? Só lembrando que Gamaliel disse: se for de homem, cessará. Se for de Deus, será eterno. E aqui estamos nós, irmãos. Não cessou, sabe por quê? Porque vem de Deus. Amém. Amém? Vem de Deus. Então a igreja do Senhor vem de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a gente guarde essa palavra no nosso coração. Desculpe, irmãos, por ter prolongado um pouquinho mais, porque é um texto mais complicado, mas que tenha ficado alguma coisa no coração e na nossa mente. Amém? Vamos ficar de pé para a gente estar orando semana. Nossas programações. Quarta-feira, normal, irmãos, amanhã é escola bíblica, né? Sexta-feira, como a gente ia ir para a Assembleia, eu acho que fica o culto lá em casa, né? Fica o PGM lá em casa. Como a gente foi para a Assembleia, cancelou, então a gente faz o PGM lá em casa, eu vou avisar deles. Tá? Sábado não tem nenhuma programação, domingo. Bem, vamos estar orando? Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa noite estarmos na sua casa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus, que é eficaz para as nossas vidas. Senhor, diante de todas essas ameaças, ó Pai, que muitas vezes cerca a nossa vida, muitas pessoas, ó Deus, tentam nos desanimar, tentam nos tirar, ó Pai, do foco que é o Senhor, mas que a gente possa continuar, ó Deus, assim como esses apóstolos que estavam aqui continuaram servindo ao Senhor. Mesmo diante de forte perseguição, mesmo diante, ó Deus, de sofrerem ações, esses homens continuaram pregando o Santo Nome, se alegraram diante do sofrimento. Que essa igreja, ó Pai, seja a igreja que se alegra diante do sofrimento em estar em Cristo Jesus. Mesmo, ó Deus, que haja perseguição fortíssima ao ponto, ó Deus, de muitos quererem que a igreja do Senhor feche, que essa igreja continue, ó Deus, firmes no Senhor. Que essa igreja continue, ó Deus, se fortalecendo.
Porque essa igreja, Pai, está em movimento. Essa é a igreja que vive o teu rio. Essa é a igreja que vive a tua palavra, Senhor. E que essa seja uma verdade. Que essa igreja não seja uma igreja morta, Deus, mas uma igreja vivificada em Cristo Jesus. Que essa seja a realidade, Senhor, da nossa vida. É uma igreja que ama estar em comunhão. É uma igreja que ama estar uns com os outros. É uma igreja, ó Pai, que busca ser ajudado pelo irmão. Muitas vezes, ó Deus, com o nosso orgulho, negamos, Senhor, a ajuda do nosso irmão. Mas que isso não seja uma verdade aqui. Que a gente possa receber, Senhor, o auxílio de cada irmão que quer nos ajudar. E que isso, ó Pai, sirva para as nossas vidas. Nos evitar, Senhor, nos proteja de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.